Fala, rapaziada, beleza pura? Mais uma vez aqui no nosso canal, mais uma vez aqui no nosso papo de samba, papo de cavaquinho e samba. Algumas pessoas também me pediram para falar um tema interessante, que seria ô Anderson, vale a pena comprar cavaquinho de luthier ou vale a pena tocar com cavaco de loja, cavaco montado? Quais seriam as diferenças de cavaco montado para cavaco de luthier e vice-versa? Bem, os cavaquinhos de loja, pessoal, é a mesma coisa de um cavaquinho de luthier, mas assim, qual é a diferença? É a mesma coisa, mas é diferente. Porque qual seria a diferença principal entre um cavaco de luthier e um cavaco de loja? Bem, o cavaco de luthier, gente, o que torna o instrumento de luthier bem mais caro é o fato da dedicação do luthier ser maior para aquele instrumento. Porque, por exemplo, numa loja, numa fábrica, por exemplo, vamos falar em termos de fábrica, vamos falar da Giannini, Rossini, qualquer fábrica dessa. Os cavaquinhos feitos em fábrica, eles são feitos em série. E aí é um fator que diminui a qualidade sonora de um instrumento. É um fato assim, por exemplo, uma fábrica, ela tem uma meta. Por mês ela tem que produzir 1000 instrumentos. Então, enquanto uma fábrica ela tem que produzir 1000 instrumentos, um luthier ele produz 1, 2 ou 3 ou 4. Um luthier que tem uma demanda de serviço menor, ele produz 3 a 4 instrumentos bem elaborados, enquanto uma fábrica produz 1000. E aí qual é a diferença da fábrica? Um luthier vai começar a fazer a parte do fundo do instrumento, vai colar as madeiras no fundo. Depois, outro luthier pode ser que faça a lateral, dobre as laterais. Então, o instrumento de luthier, ele tem uma fabricação personalizada, individual, enquanto o instrumento de fábrica, ele tem uma fabricação em série. Então, várias coisas vão interferir. Tem madeira, a madeira que o luthier escolhe é uma madeira mais selecionada. Às vezes os luthiers eles têm estufas para guardar madeiras e dar um envelhecimento precoce na madeira, tá? Tem um luthier de violões chamado Sugiyama, que ele só faz 6 violões por ano. A pegada dele, são 6 violões por ano. Então a cada 2 meses ele entrega um violão. Ele só faz 6 por ano. Então ele tem uma estufa que guarda as madeiras que ele faz os instrumentos. E aí essa estufa, ela dá um envelhecimento precoce na madeira. Então ele tem madeiras lá que tem 50 anos, mas com esse efeito da estufa dá um efeito sonoro como se a madeira tivesse envelhecido mais, porque ocorre um ressecamento, ocorre uma melhora na distribuição do som. Então a diferença do luthier para a fábrica em termos de madeira é essa. Por exemplo, geralmente um cavaquinho de fábrica, Rossini ou tal, pega madeiras que não são madeiras nobres. Então você raramente vai encontrar um cavaquinho de jacarandá da Bahia, aquele jacarandá escurecido, bem preto, semelhante a um ébano. Por quê? Porque as lojas de instrumentos, elas querem produzir em série e não existe madeira suficiente, madeira boa, madeira de lei suficiente para fazer cavaquinhos na proporção que eles fazem. Então, se eles fizessem por mês 1000 cavaquinhos com madeira de jacarandá de lei, a madeira da Amazônia já tinha acabado, porque eles fazem muito instrumento. Então, como essa madeira nobre ela é mais cara e mais difícil de se encontrar, o problema não é preço, porque dinheiro eles têm para comprar. O problema é que essa madeira não é fácil. Então eles vão pegando madeiras de menor qualidade e fazendo uma maior quantidade de instrumentos, enquanto o luthier tem um critério de seleção de madeira, que ele não vai fazer o instrumento com todo tipo de madeira. Ele vai pegar um jacarandá mais nobre, vai pegar um faia mais nobre. Então isso dá uma diferença. Cavaquinho de luthier tem mais qualidade sonora porque a madeira é melhor escolhida. Outro fator é que o luthier ele vai fazer todas as etapas do instrumento. Então ele vai fazer a seleção da madeira,
ele vai colar o tampo, vai colar o fundo, ele vai fazer as laterais, ele vai dobrar, ele tem as formas personalizadas, que eu não sei se você percebe, mas cada luthier, ele tem a forma personalizada, o do Souto, ele tem aquela forma, ele tem os modelos. O do Souto, por exemplo, ele tem os modelos Carinhoso, o modelo Valdir, o modelo Tico-Tico, o modelo... ele tem vários modelos. Então, é mais fácil, fica melhor, fica um cavaco mais personalizado quando o luthier escolhe as madeiras e tem as formas, tá? Isso é outro fator. Outro fator também que encarece bastante o instrumento de luthier é que todo luthier ele tem uma história. E aí, essa história, às vezes, ela conta. É muito comum você ver nesses tempos agora, luthiers que já trabalharam para grandes lojas. Por exemplo, tem muito luthier que já trabalhou na Bandolim de Ouro e sai e vai fazer os seus cavaquinhos por conta própria e cobrar o valor que acha que deve, porque o cara trabalhou numa grande loja, faz cavaquinhos que são a mesma coisa da loja e eles se sentem no direito de cobrar o valor que eles querem. Então tem cara que me pergunta, pô cara, você acha que vale a pena pagar 3, 4, 5, 6 mil no instrumento? Ou então até mais? Para quem não sabe, os cavaquinhos mais baratos de luthier atualmente estão na casa entre 1.700, 1.500, a partir de 1.500, tá? Eu tô falando cavaquinho de faia e de jacarandá e de ébano, tá? Eu tô falando cavaquinhos nessas madeiras, embuia, jacarandá, faia e ébano. Os cavaquinhos que vão, o mais barato das madeiras é o embuia, tá? Em escala. Depois vem o faia, o jacarandá e o ébano, vem aproximadamente no mesmo preço, mas um cavaquinho de embuia mais barato do mercado hoje em dia, pelos luthiers, você encontra a R$ 1.500 a R$ 1.700. Então, isso tudo é fato do mercado. Esses caras já trabalharam em grandes lutherias, por exemplo, tem luthier que já trabalhou na Bandolim de Ouro, tem luthier que já foi da Rossini, aprendeu a fazer instrumentos lá e depois começou a se destacar fazendo instrumentos por conta própria e aí se sente também na obrigação e na vontade de cobrar valores maiores porque o cara está dedicando mais tempo. E tem luthiers que já trabalharam em outras grandes fábricas também, já trabalhou em JB, João Batista. Então o preço do luthier ele tem dado esse aumento, mas esse aumento é justificado. Esse aumento tem várias coisas. Primeira coisa, a qualidade dos instrumentos é muito boa. Muita gente grande que toca nas bandas aí, por exemplo, que faz gravação, Mauro Diniz, usa cavaquinho do Souto, às vezes usa Osvaldo, às vezes usa Técio Ribeiro. Então, quando você grava um grande trabalho, feito um DVD, por exemplo, aquele DVD Sorriso Maroto de Sinais, você vê explicitamente o cavaco do Técio Ribeiro sendo usado nas faixas. Então isso agrega valor ao nome do luthier. Então o luthier, quando ele vai ganhando respaldo de acordo com quem usa os instrumentos dele, ele vai melhorando a questão dos ganhos, tá? Outra coisa é que o cavaco de luthier, você a partir do momento que você compra, você tem um certo direito e uma certa garantia do luthier que aquele instrumento vai estar bom durante muito tempo. Então você tem todo um suporte de entrar em contato com o luthier. Se por acaso você compra um cavaco com menos de um ano, descola o tampo, descola o cavalete, então você vai estar entrando em contato com aquele luthier que fez o instrumento e ele vai te dar uma garantia muito boa no instrumento. Não que a garantia seja eterna, mas você vai ter muito mais acesso para falar com o cara, e resolver as broncas do teu instrumento. Se você compra um Rossini ou um Giannini ou outra coisa aí, qualquer que não seja de luthier, você vai estar comprando, e se você quebrar, se o cavalete quebrar, raramente eles vão consertar o mesmo instrumento. Geralmente eles pegam o cavaco de volta e vão lhe dar outro. Então aquele valor que você já pegou, aquele apego que você já teve ao instrumento,
você vai perder, porque você, no caso, eles vão lhe dar outro cavaquinho, tá? Então, outro valor, outra coisa que me perguntam também é se o valor pago dos instrumentos de luthier vale a pena. Bem, galera, o que eu posso falar é o seguinte: todo trabalho ele merece uma remuneração justa. Então é o seguinte, se enquanto uma fábrica, por exemplo, a Rossini, ou a Del Vecchio, ou qualquer outra fábrica, ou Marquês, qualquer uma, não estou citando nomes, mas assim, estou falando em relação à empresa, indústria. Então, se você tem uma indústria que ela produz 1000 instrumentos por mês e vende cada um a R$500, e você tem um luthier que ele trabalha por conta própria e entrega 3 ou 4 instrumentos por mês, porque os processos de montagem demoram, e aí o que o cara consegue dar conta em vencimento é entregar 3 ou 4 por mês, nada mais justo que o cara possa cobrar uma quantia que seja compatível com as horas de trabalho do cara, gente. Cada trabalho ele tem a sua remuneração. Então, por exemplo, se o cara cobra 2.700, 2.500 do cavaquinho, é porque por mês ele vai fazer 2 ou 3 ou 4. Se conseguir fazer 5, ele já é muito bom, ele já é muito rápido, porque o processo é lento, gente. Precisa fazer raspagem de madeira, afinar o tampo, colagem, e cada processo daquele de colagem que você vê demora 3 a 4, 5 dias para ficar pronto. Então, se você cola um tampo, ele demora 5 dias para ficar bom. Se você cola um cavalete, você só vai poder botar força nas cordas daqui a 5 dias. Então, assim, termina que a produtividade de um luthier é muito menor que uma fábrica. Então, se uma fábrica faz 1000 cavaquinhos por mês e ela vende a R$500, ela vai estar ganhando 500 mil. Ela está ganhando 500 mil por mês. Enquanto um luthier, se fizer 4 cavaquinhos a 2.500, ele vai estar faturando 2.500 no caixa. Mas desses 2.500 aí ele tem custo. Ele tem gasolina para chegar no trabalho, ele tem conta de luz, ele tem madeira que ele comprou, que madeira é caro, matéria-prima. Então, o trabalho do luthier, ele não é caro. O que é caro é que o mercado termina encarecendo as coisas. As madeiras são caras, a matéria-prima é cara e o cara tem as horas de trabalho. Então, se o cara trabalha o mês todo para poder fazer instrumentos e o cara vê que as contas mensais do cara não estão batendo, ele vai ter que aumentar o preço do serviço dele. Isso é óbvio. Todo mundo trabalha assim. Então, qualquer profissão, se você vê que a sua hora de trabalho não está compensando o quanto você está ganhando, das duas uma. Ou você para de trabalhar, ou você aumenta a sua hora de trabalho. É o que os caras estão fazendo. Para você que é músico, você olha assim e fala, porra, mas assim, eu toco numa situação que não me permite ter um instrumento de 3.000, 2.500, porque fora o instrumento ainda tem captação, tem tudo. Então, pô, se você toca, cara, em lugares que o cachê, a realidade do músico não é favorável, você procura adquirir um instrumento de acordo com o seu poder aquisitivo, cara. Eu tenho uma filosofia que é o seguinte: a minha realidade musical, por mais bonita que ela possa ser, eu não tenho coragem de dar 10, 12 mil dólares no instrumento. O instrumento mais caro do mercado é um cavaquinho de 12 mil dólares que existe aí no mercado, que alguns músicos citam aí como instrumento para concertista, etc. Ele custa 12 mil dólares e ele passa um ano para ser entregue. Eu não tenho coragem de dar 12 mil dólares no instrumento, porque a minha realidade musical não permite isso. Os meus cachês que eu recebo não permitem que eu tenha um instrumento de 12 mil dólares. E eu também não vejo necessidade sonora para isso, porque assim, tem instrumentistas, por exemplo, solistas, que querem um instrumento, um som, um primor, tá? E o meu objetivo musical não é ser apenas solista. Eu quero estar envolvido com os projetos musicais que eu gosto, que são projetos de samba, projeto de choro, projeto instrumental. Eu gosto de tocar, independente do que for, eu gosto de tocar. Então eu não dou
12 mil dólares num cavaquinho, porque eu não tenho, em primeiro lugar, sobrando, e segundo, porque minha realidade musical e meu objetivo não é esse, de ter o melhor instrumento para concertista, etc, etc. Mas você que está tocando aí e tem uma realidade musical muito boa, eu acho que você pode investir 2, 3 mil no instrumento, 4 mil, sem medo, porque o prazer de tocar no instrumento bem feito, com afinação perfeita, um instrumento que a afinação chega, vale muito a pena, galera. O prazer de tocar no instrumento que afina é muito bom. Então, é mais ou menos isso, o papo sobre luthieria, as diferenças entre cavaco de luthier e cavaco de fábrica, tá? Essas coisas que eu falei. E assim, se você quer ter um instrumento bom que custa 3, 4 mil, vá em frente, galera, é uma opção sua. Eu desejo que vocês comprem o melhor possível e tal. Agora, sempre se baseiem na questão da sua realidade musical. Se você toca numas ratoeiras aí que o pessoal tá pagando 50 pau por mês, você tem direito de tocar lá com o Rossini, com qualquer cavaquinho, cara, não desmerecendo. Assim, o que eu tô falando, Rossini, é como se eu estivesse fazendo uma comparação entre um carro popular, um carro 1.0, com um carro importado, a diferença de motor, rendimento, gasolina, etc. Então, todo mundo aqui, não vamos ser hipócrita, tá? Não vamos falar que não, porque o Anderson tá desmerecendo o Rossini, o Delvecchio, seja lá o que for, o cavaco de luthier iniciante. Não tô desmerecendo ninguém. O que eu tô falando é que todo mundo que toca sabe a diferença entre um cavaco de luthier e um cavaco de fábrica. Então, se você toca nos lugares que você acha que merece um cavaco de fábrica, um cavaco bem barato, uma coisa sem qualidade sonora, e você também tá se fudendo para som e para o que for, você tem direito total de tocar com o que você quiser, galera. Pega um cavaco barato, bota um captador barato e vai fazer o som. O que vale é você estar bem, você ser feliz aí no que você está fazendo, beleza? Então, a lição, a moral da história é que você ganha pouco, mas às vezes você ganha pouco e você quer ter um cavaco foda. Então você vai ter um cavaco foda porque você gosta, porque você tem vontade de fazer o samba, você gosta da música, você gosta do cavaquinho, você quer aprender mais, você acha que com um cavaquinho melhor você vai render mais, você vai ter mais aprendizado, você vai render. Então vai em frente, galera, pague o que você gosta no instrumento, não tenha pudor de pagar o que você quer, porque é uma coisa que você gosta e quer queira, quer não, vai ter retorno, galera. Música é uma parada que dá dinheiro, cara, dá dinheiro, é coisa séria. Tem gente que leva música na brincadeira, mas música é parada séria, beleza? Então, você querendo pagar 10 mil no instrumento, pode pagar, galera, fica à vontade, tá? A moral da história é que você tem que comprar o que você quer e o que você acha que pode pagar, tá? Mesmo que a sua realidade musical seja barata, você toque para ganhar pouco, mas você vai fazendo os shows por semana, vai juntando aquela grana e vai comprar o seu instrumento, porque você quer ter um cavaquinho bom. E eu dou total apoio, tá? Esse vídeo aqui é pra gente fortalecer mais ainda a nossa realidade musical e pra gente tá fazendo um som de qualidade aí, tá certo, galera? Eu desejo a vocês bons estudos aí e até breve com mais um papo de samba e papo de cavaco. Em breve com mais conversas aí, beleza, rapaziada? Tamo junto, grande abraço, bons estudos. Fui!